Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se eu consigo, que é um monte de coisa aberta, peraí. Deixa eu ver se eu... rapidinho. Vocês estão vendo? Ainda não, Andressa. Peraí. Um monte de coisa aberta aqui, né? Achei. Bom, peraí. Deixa eu voltar. Agora está compartilhando. Conseguiram ver? Sim, Então, tá vocês já ótimo. se apresentaram muito bem, obrigada aí até pela apresentação. Então, hoje eu vou, como eu falei, né? Agora a gente vai falar sobre a transgeneridade e a endocrinologia e qual a relevância, né, para vocês alunos e como profissionais de saúde, como é que a gente lida e como é que a gente faz na prática. Então, eu pertenço ao ambulatório, né, a equipe multidisciplinar, né, que a gente faz reuniões e é sempre um contato interdisciplinar com o objetivo da gente conseguir abordar todo o histórico, né, de saúde do paciente e a gente conseguir dar uma qualidade de vida melhor. Então, começando pelos conceitos, então esse é um slide bem emblemático que a gente usa em algumas aulas, que sinaliza bem, né, ilustra bem como a gente define alguns conceitos e que são muito confundidos, tá? Por muita gente, tanto leigo como profissional de saúde. Então, começando pelo sexo biológico, né? Então, o que seria o sexo biológico? Seria a genitália que a pessoa nasce. Então, a genitália, né, o cromossomo, que no caso, né, não vai ser visto, mas o fenótipo que vai expressar o meu sexo biológico. Então, eu posso ser macho ou fêmea ou intersexo quando a gente tem uma genitália ambígua. O que seria a identidade de gênero? A identidade de gênero é como eu me identifico. Então, eu, Andressa, me identifico como uma mulher. Então, a minha identidade está alinhada com o meu gênero designado ao nascimento. Quando eu tenho uma discordância entre o meu gênero de nascimento e o gênero que eu me identifico, eu sou uma pessoa transgênero. Então, a mesma coisa o homem cis. Então, se eu, Andressa, me identifico como um homem, eu seria um homem trans. Então, a gente sempre usa a sigla do que a pessoa se identifica. Tá claro até aí? Se vocês quiserem, vocês podem me interromper, tá? Eu estou falando aqui, não é para ser um monólogo. E o que seria a expressão de gênero? Então, a expressão de gênero é através da cultura, pelo contexto, né, da sociedade, como esse ser se manifesta. Então, as roupas, o comportamento, as atitudes, isso forma o que a gente chama de expressão de gênero. E o que seria orientação sexual? Isso é o que mais confunde com identidade de gênero, tá? Então, a orientação sexual nada mais é do que a minha atração física, né, ou relação amorosa que eu tenho por um determinado gênero. Então, a pessoa pode ser cisgênero, ou seja, está alinhada com o gênero de nascimento, a identidade, mas não necessariamente ela precisa ter uma orientação sexual, né, alinhada. Eu posso, então, ser uma pessoa homossexual, posso ser uma mulher cis homossexual, posso ser uma mulher cis bissexual, posso ser uma mulher cis heterossexual. Da mesma forma que um paciente trans. Então, um homem trans, ele pode ter atração por homens ou por ambos os gêneros ou ser pansexual, que é quando tem atração por todos os gêneros. Então, essa também é uma foto que ilustra bem o conceito de transgênero. Então, o transgênero é um termo guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, né, tem outros
tem outras classificações. Então, o transgênero ele pode ser binário, que é quando você tem um binarismo de gênero. Então, a pessoa se identifica com um determinado gênero, mulher ou homem. O que seria não binário? Então, o não binário seria um outro espectro, né, dentro do contexto do transgênero, que o paciente pode ser queer, né, que é um gênero fluido, o bigênero, o agênero, ou gênero neutro. Então, o que é o não binário? Ele não se identifica nem como homem e nem como mulher. Então, às vezes, a gente faz terapia hormonal para esses pacientes, mas visando ter características não tão ligadas ao binarismo. E o que a gente define como diversidade de gênero, né? Então, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, né, emblema bastante essa diversidade. Então, a gente luta pelos direitos e luta contra o preconceito, que são, né, população de minorias, né, que estão mais vulneráveis mesmo. Então, a sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexuados ou qualquer outra classificação de gênero, né? Então, só a gente conseguir diferenciar o crossdresser, o que seria? Seria a pessoa, né, que tem que veste, né, vestimentas e não necessariamente é uma pessoa trans, né? Então, não seria um transgênero que usa roupas, né, femininas, que pode ser transitório ou não. Então, tem pessoas trans que começam como crossdresser e depois realmente vê que tem uma incongruência de gênero. O que seria o drag queen? O drag queen seria você usar vestimentas com o objetivo de performance, tá? Então, esses conceitos são bem importantes para vocês entenderem dentro dessa abordagem do transgênero. Então, falando sobre a prevalência, a gente hoje sabe que não é tão rara assim, né? Então, uma população, dentro da população geral, o que a pessoa se autodeclara, então, lembrando que sempre você não deve olhar para a pessoa e você mesmo julgar e concluir, né? Então, a incongruência de gênero é sempre autodeclarada. Então, a pessoa se diz trans, a pessoa se diz não binária. Então, dentro dessa população ainda existe uma grande subjetividade, né? Tanto na pessoa se identificar e os próprios serviços, muitas vezes, não serem capazes de identificar essa demanda, né? Então, dentro da população adulta, né, então, estima-se em média 0,3% a 0,5% de pessoas trans que se identificam como trans e 0,5 a 4,5 com variabilidade de gênero, como eu falei. Dentre as crianças e adolescentes, então, tem uma proporção de 1,2 a 2,7% que se denominam trans, né, e entre 2,5 e 8,4 com variabilidade de gênero. Esse diagnóstico, né, na criança é muito complicado, né? Na verdade, a gente não faz o diagnóstico nessa etapa. Então, a gente acompanha, né? A gente não tem, lá no IED, a gente não tem um serviço de pediatria especializada nessa área, e então a gente só acompanha mesmo, e no caso de adolescentes né, que já entraram na puberdade, você pode fazer o bloqueio. Lá no IED a gente não faz, e eu vou falar mais à frente sobre como que a gente faz a terapia hormonal, a partir de que idade. Essa é uma estatística do IED, até eu atualizei essa semana, então está até um pouco desatualizada. Então, hoje, a gente tem, em média, 420 pacientes mulheres trans, né, e 193 homens trans, né, totalizando em torno de 613. Deve ter, em média, aí uns 660 pacientes, tá? Atualizando aí, uns que estão em acompanhamento pré-cirúrgico
e outros que estão em acompanhamento pós-cirúrgico. Então, o nosso centro, ele cuida tanto de pessoas pré-cirurgia e como pós-cirurgia. Então, tiveram importantes avanços ao longo da história, né, da transgeneridade. Então, atualmente, ainda está em vigência o CID-10, né, que, infelizmente, ainda coloca o trans, né, dentro de um capítulo de transtorno mental, mas a gente não considera isso como uma doença, apesar de ser um diagnóstico, tá? Então, quando a gente ainda usa esse F64.0, o DSM-5, ele coloca a disforia de gênero, que seria o sofrimento da pessoa viver com o gênero de nascimento, tendo uma vontade, né, na verdade, um sofrimento, né, e uma vontade de viver no gênero de identidade. Acontece, né, que ao longo dos anos, com o avanço, né, até de estudo dessa área, graças a Deus, o CID-11, que vai entrar em vigor, né, em 2022, agora em 2022, tirou como transtorno mental e colocou dentro de condições relacionadas à saúde sexual. Então, vai ter um novo CID, que é o CID de incongruência de gênero. Então, dentro do processo transexualizador do SUS, que começou em 2008, e fez o Ministério da Saúde atualizou essa portaria, né, que é a portaria 2803 de 2013, que foi a última que saiu do Ministério da Saúde, que visa, né, o cuidado em saúde, né, da população trans e travesti. Então, ele fortemente recomenda, né, que os serviços que acolham esses pacientes tenham uma equipe multiprofissional. Então, lá no IED, a gente tem, além de endocrinologista, temos a psiquiatra, né, que é peça-chave e inicial da entrada do paciente, assim como a psicologia, então, dentro da saúde mental. Nós, endocrinologistas, temos também uma enfermeira, temos uma fono, temos um cirurgião plástico e temos a fisioterapia pélvica, que atualmente não está tão atuante assim, temos uma ginecologista também. Então, essa portaria preconiza o início da terapia hormonal a partir de 18 anos, com a realização de procedimentos cirúrgicos a partir de 21 anos, tendo o paciente acompanhado regularmente no serviço por, no mínimo, 2 anos. Antes dele começar uma terapia hormonal ou um procedimento cirúrgico, é solicitado, que é algo obrigatório, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse termo, a gente coloca, né, tudo que vai ser feito, tanto da terapia hormonal, como os riscos, né, dela e dos riscos da fertilidade, que eu vou falar mais à frente, e sempre deve ser assinada pelo paciente. Já a resolução do CFM de 2019, ela é mais atual, então nós no consultório podemos segui-la e, no caso, a resolução ela pode ser seguida em centros de referência com protocolo de pesquisa. Nós lá no IED estamos nesse processo, né, de iniciar a terapia hormonal a partir de 16 anos. Então, pelo SUS, como regra geral, a partir de 18 anos, em protocolo de pesquisa pode ser feito a partir de 16 anos, e no seu consultório particular, isso faz parte do ato médico, né? Então, isso está respaldado pelo CFM, então, pode ser feito. Então, também fala sobre a equipe multidisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar, que é muito importante, a comunicação entre as equipes. A terapia hormonal começaria a ser feita a partir de 16 anos. Os procedimentos cirúrgicos foi reduzido para 18 anos, sendo o acompanhamento mínimo de 1 ano. O termo também continua sendo obrigatório e também aqui destaca algumas contraindicações que, na verdade, não são exatamente contraindicações permanentes, né? Podem ser temporárias, dependendo
do acompanhamento, né, e da visão também do psiquiatra. Então, do ponto de vista psiquiátrico, tem os transtornos de personalidade, os transtornos psicóticos graves, que fazem muitas vezes, simulam um quadro de incongruência de gênero e nem sempre é. Então, é importante que tenha uma avaliação da saúde mental justamente para a gente conseguir ter esse diagnóstico diferencial e não fazer uma hormonioterapia de forma inadequada. Então, quais são os pontos chaves do atendimento? Então, sempre individualizar a abordagem. Então, cada paciente é um paciente, cada paciente vai ter uma demanda, uma renda diferente, uma condição, uma história diferente, apesar das histórias serem muito parecidas, né? Mas a gente deve sempre individualizar. O trabalho em equipe é fundamental. Importante sempre perguntar para o paciente como ele quer ser chamado, respeitar o nome social, que é algo que a gente vê com frequência em vários serviços. Então, isso é uma coisa que eles ficam extremamente ofendidos, e com razão, né? Porque a pessoa tem um nome social, ela quer ser chamada por ele. Então, respeitar o pronome, respeitar o nome social e não julgar, né? Como eu falei, você não tem que achar nada, quem tem que se autodeclarar é o paciente. Em relação às expectativas, né, que muitos chegam querendo fazer cirurgia, e a gente tem que explicar que isso tudo é um processo, né, sobre também a terapia hormonal, a gente explica, então é importante trabalhar as expectativas desde o início, e colocar também o paciente como protagonista do tratamento, ou seja, dar responsabilidades a ele, que ele precisa fazer o acompanhamento regular e usar a medicação da forma como a gente prescreve, evitar sempre a automedicação, que é algo muito comum também. E principal, gente, se tiver que colocar uma palavra-chave na minha aula, seria empatia e respeito. Então, espero que a partir dessa minha aula, vocês tenham isso muito em mente. Eu vou ficar extremamente agradecida. Então, como funciona o protocolo para início da TH, né? Então, a avaliação de saúde mental é obrigatória? Não é obrigatória, porém é fortemente recomendado. Então, tanto no seu consultório como no nosso serviço é algo obrigatório, tá? Mas no consultório em si não é obrigatório. Então, precisa ter um laudo de saúde mental ou do psicólogo ou do psiquiatra. Em alguns casos, realmente, o psiquiatra é um pouco mais recomendado em relação a esses diagnósticos, né, quando a gente tem dúvida. Então, a partir dessa avaliação da saúde mental, ele já estando liberado desse ponto de vista, você conversa com o paciente, né, pede para ele assinar esse termo de consentimento. Então, o paciente ele tem que ter capacidade de decidir, né, uma capacidade de discernir, a ponto de conseguir entender o termo, né, que é uma coisa importante, e avaliação endocrinológica. Então, na primeira consulta, como eu vou falar mais à frente, tem toda uma abordagem de anamnese, exame físico, exames laboratoriais, e a partir do momento que eu tenho as comorbidades estáveis e o meu risco cardiovascular definido, eu já poderia começar a minha terapia hormonal. Então, eu até começo, né, com essa frase, que seria o principal objetivo, né, da terapia hormonal. Então, é muito mais do que transformar, né? É visto, na verdade, para a gente adequar ao que existe internamente há muito tempo. Então, é alinhando esses principais desejos que a gente consegue dar uma melhora de qualidade de vida e redução da disforia. Então, como nós endocrinologistas podemos ajudar? Então, a terapia hormonal tanto para o homem trans como para a mulher trans. Então, a gente visa, né, usar hormônios que simulem um organismo, né, cisgênero. Então, no homem trans, a gente vai usar a testosterona sempre em valores fisiológicos compatíveis com o homem cis, e também ser capaz de reduzir o estrogênio endógeno. Nas mulheres já seria o contrário. Então, nas mulheres trans, o principal hormônio será o estrogênio, e a gente vai procurar reduzir a testosterona endógena. Esse grande desafio deve ser feito de forma segura, né, que a gente consiga manter a saúde óssea e cardiovascular.
Então, como é a avaliação inicial de nós endocrinologistas? Então, na anamnese, a gente vai entrar um pouco, mas não tanto em detalhes, né? Porque o paciente preferencialmente já vai ter sido visto pela saúde mental, mas particularmente eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de poder entender como foi, né, essa descoberta, quando que ele se autodeclarou, como foi isso para a família. Então, isso faz parte do vínculo, né, de você conseguir adentrar dentro da realidade do paciente. Então, avaliar comorbidades, tem algumas comorbidades que podem ser agravadas com a terapia hormonal, por exemplo, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, apesar da gente ver muitas vezes uma melhora da disforia, paciente que tem um risco cardiovascular, hipertensos não controlados, diabetes não controlados, enfim, sempre importante isso estar estável antes de iniciar a terapia hormonal. A pesquisa de DST, que é extremamente relevante, principalmente, tanto em homens trans como mulheres trans, mas principalmente em mulheres trans, que é em torno de 40 vezes maior a incidência de HIV nessa população. Então, às vezes a gente pega com rastreio com a sorologia sífilis, HIV, e isso muda toda a vida do paciente, né? O uso de drogas também é uma realidade. Então, a gente sabe que existe uma prevalência grande de tabagismo e uso de drogas nessa população. Também trabalhar a questão de ter desejos de filhos biológicos, justamente pelo possível prejuízo da fertilidade com o uso da terapia hormonal, e saber se o paciente deseja realizar algum procedimento cirúrgico futuro. Então, temos a cirurgia de redesignação sexual e a mamoplastia, né? E outros procedimentos, como tireoplastia, questão de feminização facial ou masculinização facial. Então, isso é importante já saber. O exame físico, a gente vai fazer um exame físico geral, né? Então, incluindo a avaliação das mamas, né, no homem trans, principalmente. No homem trans, também é importante a gente ver se existe algum excesso de hormônio masculino, existe uma relação entre, por exemplo, síndrome do ovário policístico e aumento da prevalência de incongruência de gênero nessa população, e é importante fazer o diagnóstico porque isso impacta negativamente do ponto de vista metabólico. A avaliação da genitália, ela não necessariamente precisa ser na primeira consulta, preferencialmente sim, só que às vezes o paciente não está se sentindo confortável. Então, a gente já trabalha que na próxima consulta vai precisar ser examinado, né? Então, para a gente avaliar se existe alguma genitália ambígua, se existe algum criptorquidismo, enfim, alguma alteração que a gente tenha que pesquisar antes de iniciar a terapia hormonal. Em relação aos exames complementares, né? Então, a gente vai pedir toda a parte de hemograma, bioquímica, a parte hormonal basal, parte sorológica. Se o paciente estiver com risco cardiovascular aumentado, pedir esses marcadores de risco cardiovascular. Os exames de imagem vai depender muito de caso a caso, né? Eu, particularmente, peço inicialmente ultrassom de mama e pélvico, né? Mesmo nos pacientes que não estão em uso de terapia hormonal, mas não tem muito protocolo, tá? Em relação a isso. Ultrassom de abdômen, e o Doppler, a gente pede conforme a necessidade. Ultrassom de próstata para mulheres trans a partir de 50 anos e ultrassom de bolsa escrotal conforme a necessidade, assim como a densitometria óssea, que, em teoria, a gente pede a partir de 60 anos ou em pacientes de alto risco para osteoporose. Então, esses são os principais roteiros, né, guidelines que a gente usa. Na verdade, a gente se baseia muito no guideline da Endocrine Society, 2017, do posicionamento conjunto das BEM, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e o Colégio Brasileiro de Radiologia. E outras opções também tem um guia, né, de normas de atenção pelo WPAT, que é uma organização mundial de cuidado do paciente transgênero. Tem esses últimos guidelines que são do Canadá e o de São Francisco. Mas se houver alguma discordância, a gente acaba se baseando nesses dois. Então, falando agora um pouco sobre a terapia androgênica, eu pretendo não me aprofundar tanto, tá? Mas falando sobre o uso da testosterona, então, no homem trans. Então, a gente quer aumentar a testosterona e reduzir
o estrogênio endógeno, né? O estrogênio natural, do gênero biológico. Então, a gente quer alinhar a pessoa aos gêneros de identidade. Então, usando a testosterona, os mais frequentemente prescritos são os ésteres, né? As injeções de curta ou longa ação. O intervalo vai variar muito de paciente para paciente, então depende muito da resposta clínica, da satisfação, né, do paciente no nível hormonal atingido e se existe algum efeito adverso. Então, evitar sempre doses suprafisiológicas, porque estão intimamente ligados com o aumento de efeitos adversos, e deixar o alvo da testosterona total em torno de 320 a 1000. Então, quais casos a gente não vai prescrever a testosterona? Então, isso pode ser, né? Então, lembrando que não existe nenhuma contraindicação, tá? Absoluta. Pode ser uma contraindicação temporária, então a gente tende a estabilizar, né, essas condições. Então, obviamente, em caso de gestação e lactação, a gente não vai fazer. Câncer estrogênio dependente seria um problema, né, a terapia hormonal. O hematócrito acima de 55%, transaminase acima de 3 vezes o valor de superior da normalidade, doenças cardíacas instáveis e síndrome da apneia do sono grave ou não tratada. Então, como funciona a terapia androgênica? Então, temos a via parenteral, que são os injetáveis, os ésteres de curta ação. Temos no mercado 2 apresentações, que é o cipionato de testosterona, que é o Deposteron, e os ésteres mistos de testosterona, que é o Durateston. A dose vai variar muito de paciente para paciente, como eu falei. Então, tem pacientes que a gente usa uma dose um intervalo menor, pacientes que a gente usa um intervalo maior. E os de longa ação, temos um destilado de testosterona, tem as apresentações comerciais, né, o Nebido, Ormus, e tem o Atesto também. A dosagem também vai variar a cada 10 a 14 semanas. E lembrando de fazer sempre uma segunda aplicação após 45 dias da primeira dose, tá? Isso é só da primeira para a segunda dose, quando vai iniciar o tratamento de longa ação, com a testosterona de longa ação. E a via transdérmica, temos a apresentação que é o Ingel, que é o Androgel, que é um sachê de 50 miligramas. A dose vai variar em torno de 25 a 100 miligramas dia. No início, a gente dá preferência a usar de curta ação, porque é um pouco mais fácil da gente tatear as doses, né? Porque ele vai usar por um curto espaço de tempo, então, muitas vezes, a questão da menstruação também é algo que causa muita disforia. Então, as de curta ação são as que são mais eficazes em realmente abolir a menstruação. E então, nesses primeiros 3 meses, a gente opta por uso dela. Mas ela não é a mais segura, tá? Como eu vou falar aqui, as vantagens e desvantagens da terapia injetável e a em gel, né? Então, a de curta ação, ela tem a vantagem de ter um baixo custo, ela é efetiva em alcançar alvos séricos de testosterona. As de longa ação, elas são mais estáveis, então elas não fazem pico e vale. A via transdérmica, elas são as mais é a via mais fisiológica, então é a via mais segura. Então, em pacientes com risco cardiovascular um pouco mais alto, né, a gente opta por uso dessa via transdérmica. Ela mimetiza o ciclo circadiano, então, por isso ela é a mais fisiológica. Já as desvantagens, a de curta ação, por ela fazer picos e vales, ela tem um risco maior de fazer eritrocitose, né, dá mais alteração de humor, tem uma dor aplicação por ser uma formulação um pouco mais oleosa, e lembrar que alérgicos a amendoim não podem usar. As de longa ação, né, as de vantagem, ela tem o inconveniente de ter alto custo, ela já foi até mais cara, hoje já reduziu bastante o valor. Ela tem o inconveniente de ter um grande volume de injeção, então, por isso, a gente sempre recomenda injetar de forma lenta em glúteo, também, apesar de raro, para evitar esse risco de microembolia oleosa pulmonar. Já a via transdérmica, ela já vai ter um alto custo, então é a terapia que fica mais cara para o paciente, então normalmente não é muito a via preferencial deles, demora em atingir os efeitos, então mais motivo
causa, em alguns pacientes, irritação na pele e tem um inconveniente de contaminação, né, para contactantes próximos quando tem contato com a medicação sem ter sido absorvida corretamente. Então, deixa eu beber uma água aqui. Então, como fazemos o segmento? Então, a frequência das consultas no primeiro ano vai ser a cada 3 meses, no segundo ano, a cada 4 a 6 meses, né, podendo mudar de acordo com a estabilidade clínica do paciente. Então, avaliar sempre as mudanças corporais, os exames e rever a dose do hormônio. A parte laboratorial, a cada 3 meses vamos pedir menos exames, né? Só a testosterona, estrogênio, hematócrito. A cada 6 meses a gente pede a parte bioquímica, o LH e o FSH. Por que que eles são importantes ser pedidos? Porque eles estão, os valores suprimidos, ou seja, o LH e o FSH abaixo do limite inferior da normalidade, aumenta o risco, né, de perda óssea. Então, a gente não escolhe manter esses níveis suprimidos, tá? Porque tem um impacto negativo na massa óssea. Anualmente, a gente pede as sorologias e os de imagem, anualmente, ultrassom de mama e bianualmente, o ultrassom pélvico. Lá no nosso serviço, a gente acaba pedindo anualmente, tá? Em relação aos alvos, a testosterona, então, de curtação, quando a gente usa as de curtação, a gente almeja deixar em 320 a 400 e de elongação entre 400 e 700, mantendo um estrogênio abaixo de 50. Então, sobre a questão das mudanças, né? Como eu falei, os pacientes chegam com muita ansiedade, com muita expectativa em relação à terapia hormonal, então a gente tem que trabalhar isso desde a primeira consulta, que tem que levar em consideração a predisposição genética, o tempo de uso do hormônio e a dose. Então, em relação à questão, né, de mudança, né? Então, a questão da voz, né, já começa a ter uma modificação, né, a partir de 3, 6 meses, no máximo 1 a 2 anos. O aumento da massa magra e a redistribuição de gordura também é modificada. O crescimento de pelos e barba também vai depender muito da característica genética. Então, o pai, por exemplo, não tem barba, a pessoa é descendente indígena. Você não vai esperar ter muita expectativa de ter aquela barba cerrada, né? Então, a gente tem que trabalhar isso a cada consulta. A ausência de menstruação, muitas vezes após a primeira ampola, a primeira dose, né, de testosterona, a gente já consegue ausentar essa menstruação. O aumento do clitóris, que é o desejo de alguns pacientes, então, a partir de 1 mês a 2 anos, tempo máximo. Desculpa. E a redução da disforia. Então, a gente vê realmente que eles apresentam uma melhora importante. Então, aqui, ilustrando, né, um paciente nosso do ambulatório, um homem trans, que já estava em uso de testosterona, então a gente observa aqui, né, o crescimento de pelos, né, já de padrão androgênico, já o pelo mais escuro, o pelo grosso, que enrolado, né, nessas regiões que a gente vê mais no homem. Ele, inclusive, foi um paciente famoso, né, nosso, que ele tinha infartado, então ele queria muito começar a terapia hormonal, né, e foi já discutido, né, em sessão, o cardiologista avaliou e finalmente decidiu fazer a terapia em gel, né, por ser a mais fisiológica e a mais segura. Esse também é uma foto que a gente coloca muito nas nossas aulas, você vê a mudança, né, do semblante antes de iniciar a terapia hormonal e ao longo, né, do acompanhamento. Então, você vê como é satisfatório a gente ver, né, a melhora deles e as mudanças também, né, que vem, a barba aqui já crescendo, né, o corpo, né, mais androgênico, enfim, é muito legal. E quais são os principais efeitos adversos, né? Então, falando agora sobre os riscos. A eritrocitose, em torno de 16% dos homens trans vão apresentar. Então, é um efeito comum, tá? É o mais comum dos efeitos adversos.
Então, muitas vezes a gente precisa mexer na dose ou mudar o tipo da testosterona. O sangramento menstrual persistente, então, em alguns casos, a gente precisa associar progesterona ou uma outra terapia para conseguir melhorar esse sangramento ou ajustar a dose da testosterona. A acne e alopécia é um efeito, a acne principalmente no dorso, né, porque eles usam aqueles pacientes que ainda não fizeram a mamoplastia, né, masculinizadora, usam o que a gente chama de binder, né, que é tipo um top que esconde a mama. E nessa região, às vezes, acaba acumulando um pouco mais, né, de gordura, né, e isso predispõe a acne. E também do uso decorrente da testosterona. A alopécia é considerado um efeito tardio, então tem pacientes que desejam ter alopecia, para vocês, se vocês não sabem que a alopecia é a queda de cabelo, então nesses pacientes a gente normalmente vê a queda de padrão androgenético, que é aquela calvície, né, do homem, que é mais frontotemporal e nessa região aqui do vértice. Então tem tratamento, a gente pode associar aí algum outro tipo de terapia para esse paciente. Atrofia vaginal, infertilidade, então sempre lembrar que não tem um tempo certo, né, para evoluir com fertilidade, então por isso que é sempre importante falar isso na primeira consulta, para não ter prejuízo antes, né, de decidir congelar óvulo, né, e de repente vai ser algo que não vai dar para ser feito mais. Então, o ideal é que seja feito antes, né, do início da terapia hormonal. Em relação ao câncer de mama, então, os estudos de longo prazo, né, não mostram um aumento significativo, né, do câncer de mama, porém, é maior do que nos homens cis, inferior às mulheres cis, né, e mais ainda nas mulheres trans. Em relação ao infarto, né, incidência de infarto e aumento da pressão arterial, também é inferior às mulheres cis, porém é mais alto no que nos homens cis. Então, aqui é uma foto que ilustra o padrão de alopecia androgenética. Então, como eu falei, alguns pacientes desejam, outros não. Então, muitas vezes a gente tem que encaminhar para o dermato, né, fazer uso de uma finasterida, né, enfim, tem algumas terapias aí possíveis para amenizar o efeito da testosterona. Então, agora falando sobre, ao contrário, né, a gente está falando agora de mulheres trans. Então, o principal hormônio sexual vai ser o estrogênio. Então, temos no mercado alguns tipos de estrógenos. A via transdérmica, que é o 17-beta-estradiol, é o hormônio mais fisiológico, que ele se assemelha muito ao estrogênio da mulher cis. Então, sempre vai ser a nossa primeira escolha, mas tem o inconveniente o custo, né? Então, nem todos os pacientes têm disponibilidade de usar essa medicação. Então, temos no mercado o estrogel, o Sandrena e o adesivo do Estradote. A via oral, a gente tinha, né, o estrogênio equino conjugado, então não tem mais no Brasil. O valerato estradiol, que temos o nome comercial do Climene, que tem uma apresentação junto com a ciproterona, mas é uma dosagem insignificante para a questão como antiandrogênico, né, nesse caso aqui. E a primogina de 1 a 2 miligramas, né, nessa dose aqui, entre 2 a 6 miligramas dia. O estradiol micronizado, ele é superior em termos de segurança em relação ao valerato estradiol, então se colocar aí em ordem, né, de preferência, a gente vai optar pelo 17-beta-estradiol, em segundo pelo Natifa, né, que eu desculpo o estradiol micronizado, e em terceiro o valerato estradiol. Então, a terapia estrogênica é a principal terapia hormonal na mulher trans. Só que, muitas vezes, a gente associa o antiandrogênico, né? Ele não é o antiandrogênico, não é obrigatório, porém, muitas vezes a gente consegue minimizar a dose do estrogênio, né? Não, às vezes a gente não quer aumentar tanto o estrogênio, então, para minimizar os efeitos adversos, o antiandrogênico é interessante para reduzir o valor da testosterona e bloquear o receptor de testosterona. Então,
na nossa prática, a gente usa muito a ciproterona e a espironolactona, tá? Em termos de potência, na nossa prática, a gente vê que a ciproterona é um pouco superior. Então, qual é o objetivo de usar o antiandrogênico em termos pro paciente? Né? Quando ele se incomoda com pelo, quando ele não quer ter a ereção, né, matinal, por exemplo, em casos também de alopecia, a gente usa o antiandrogênico. E, como eu estava falando, a ciproterona a gente na prática vê que é mais potente. Porém, os estudos não mostram superioridade em termos de feminização em relação à espironolactona, tá? O análogo, o agonista de GnRH, né, é uma possibilidade, porém é muito mais caro, né? Então não tem por que a gente usar ele como uma primeira escolha. Então, em alguns casos, a gente usa, principalmente em adolescentes, como mais um bloqueador de puberdade, tá? A finasterida e a dutasterida ainda tem um questionamento em relação ao uso dela nas pessoas trans, mas a gente usa em casos de alopecia. Então, agora falando sobre as mudanças esperadas nas mulheres trans. Então, o crescimento da mama, que a gente vê, né, na prática como a principal demanda, o principal desejo dessas mulheres. Então, a partir de 3 a 6 meses, a gente começa a ter surgimento, né, do broto mamário. Então, a gente usa a escala de Turner, né? Vocês vão aprender isso em pediatria, quando se fala em puberdade. E até 3 anos aí que a gente espera o crescimento máximo dessa mama. O aumento da gordura e a redistribuição da massa magra também entre 3 e 6 meses. Então, muitas vezes tem um aumento da resistência insulínica, aumento do risco de diabetes por conta desse aumento da gordura visceral. A redução dos pelos corporais normalmente é leve, então muitas vezes a gente tem que fazer uma terapia adjuvante, que é encaminhar o paciente para o laser, né, ou para eletrólise, né, em caso de pelos um pouco mais finos. Redução da oleosidade da pele, então realmente a pele melhora bastante, em torno de 3 a 6 meses a gente já vê resultado. E a redução da libido e das ereções espontâneas em torno de 1 a 3 meses. Então, fazendo a questão do segmento, basicamente, os exames vão ser bem parecidos com os homens trans, né? Então, o exame de imagem, como a gente vai usar o estrogênio, né, e a ciproterona, então a gente pede o ultrassom anual de mama, e os alvos da testosterona, a gente vai manter entre 100 e 200, a testosterona total abaixo de 55, né? Em níveis fisiológicos da mulher cis. Gente, até aí tá tudo bem? Vocês estão muito quietos, hein? Não sei se eu tô falando sozinha aqui, vai que caiu a ligação, né? Oi, Andressa, tá tudo certo. É que nós deixamos as perguntas para o final. Ah, tá. Não, tudo bem. Só para eu saber se vocês estão me ouvindo. Em relação aos riscos, né, na terapia estrogênica, a hiperprolactinemia é o principal alteração que a gente vê com a terapia estrogênica. Então, o risco de prolactinoma existe. Então, tanto o estrogênio, né, principalmente o estrogênio, ele atua nos lactotróficos, que são células que ficam na hipófise e produzem prolactina. Então, elas podem ter uma ação positiva e aumentar a prolactina. A ciproterona também pode levar a esse aumento. Então, muitas vezes a gente precisa avaliar a dose ou estudar esse paciente pelo risco de prolactinoma. Varizes trombose é um efeito colateral também, que às vezes a gente vê. A terapia estrogênica oral, ela aumenta esse risco, então, por isso, mais um motivo, a gente prioriza a via transdérmica por ser praticamente insignificante o risco de trombose. As hepatopatias, né, decorrentes do uso de estrogênio também vai variar muito, né, da terapia que você escolhe, da dose que você usa, né, para aumentar o risco de doença hepática. A atrofia testicular e infertilidade, ela acontece muitas vezes um pouco até mais precoce do que nos homens trans, né, quando a gente faz a testosterona, em termos de ovário, alterações anatômicas. Doença cardiovascular, os estudos mostram, né, que a terapia estrogênica pode aumentar eventos tromboembólicos, né, então é superior às mulheres cis e aos homens
trans e cis, né? Então, são as que mais têm um risco, né, de trombose, na verdade, infarto. Os homens trans ficam muito semelhantes, tá? E em relação ao câncer de mama, é bem baixa a incidência, ainda é melhor, desculpa, é baixa a incidência, porém ainda é menor do que nas mulheres cis, tá? Enxaqueca grave, muitas vezes pelo uso do estrogênio. Então, isso aqui, desculpa, essa é uma foto também do nosso ambulatório. Então, esse é uma mulher trans, né? Então, olha como é que ela ficou, né? Diferente, né? Em termos de mudança, né? De redistribuição, né? De gordura e músculo. Então, você vê aqui já o padrão mais ginecoide, né? Aumento do quadril, afinamento de cintura, né? Menos massa magra, um rosto mais feminino e, sem dúvida, uma mulher mais feliz. Falando agora um pouco sobre cirurgia, tá, gente? Então, não sou cirurgiã, então eu estou falando aqui um pouco de atrevimento, tá? Então, não é considerada estética, não é o principal desejo dos pacientes trans, mas muitos querem fazer a cirurgia. Então, a gente chama isso de cirurgia de redesignação sexual ou reafirmação de gênero. Evitar termos, né, como mudança de sexo, cirurgia de mudança de sexo, não se fala, isso é um termo um pouco pejorativo, então a gente evita de falar isso, tá? Sei que às vezes sai sem querer, mas é bom evitar. A idade mínima, como o CFM, né, preconiza a partir de 18 anos, pelo SUS 28 anos, pelo CFM acompanhamento por 1 ano, pelo SUS 2 anos, é necessário que tenha um laudo multiprofissional, então, do endocrinologista, do psiquiatra, de todos que estejam acompanhando, né, o paciente, liberando ele para esse procedimento cirúrgico. Por quê? Por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque é um procedimento irreversível. Então, a partir do momento que você faz um procedimento cirúrgico, não tem mais volta, né? Então, a taxa de satisfação dos pacientes com a terapia hormonal é em torno de 87% a 97%. Quando eles fazem a cirurgia, também aumenta, melhora bastante a disforia nos pacientes que querem, né, fazer essa cirurgia. E quando é bem indicada, a taxa de arrependimento é em torno de 0,5%. Então, você acompanhando um paciente, você consegue encaminhar ele com segurança, sem ele se arrepender depois. Então, aqui eu ilustrei um pouco sobre como é feita a cirurgia na mulher trans. Então, aqui tem algumas etapas da cirurgia, que eu coloquei aqui algumas figuras sequenciais. Então, não vou detalhar muito, mas se faz, né, a penectomia, se aproveita a glande, né, o feixe vascular nervoso para formação do clitóris. Os corpos cavernosos, eles são dissecados, né, então se usa até para dar sustentação à neovagina. Então, aqui nessa segunda figura, está sendo feita, né, a neovagina, que ela pode ser feita com 2 tipos de pele, né, com a inversão do pênis, né, da mucosa do pênis, ou usar um pedaço do colo sigmoide. A mais moderna é a inversão do pênis, tá? Mas em alguns casos, quando a gente tem, por exemplo, estenose de neovagina, que ocorre mais com a técnica do retalho invertido do pênis, a gente precisa fazer, muitas vezes, a reconstrução com o sigmoide. Então, é feita, né, toda uma readaptação da uretra, né, uma formação do clitóris que não dá para ver direito, né, então, o neoclitóris, depois a síntese dos pequenos lábios, né, então, realmente, fica, muitas vezes, uma cirurgia muito bem feita, com alta taxa de satisfação, e quando a paciente sai da cirurgia, é colocado um molde, né, que um molde vai ser mais ou menos o tamanho de uma vagina de uma mulher cis, né? Então, esse molde ele é retirado em torno aí de 6 dias de pós-operatório,
e sempre orientar a paciente a fazer a dilatação adequada, né? Então, existem dilatadores, né, de tamanho diferentes. Essa dilatação deve ser feita de forma frequente, mesmo que a paciente tenha relação sexual, porém, quando ela tem relação sexual, ela pode ser um pouco espaçada esse tempo de dilatação, mas é importante que tenha todo esse cuidado e orientação também em relação à higienização dessa neovagina. Em relação aos homens trans, né, então, temos aqui o uso da testosterona, muitas vezes hipertrofia o clitóris, então, como é feito, né? Então, esse clitóris hipertrofiado, ele é dissecado, então, ele é separado da pele, para ser feito o que a gente chama de metoidoplastia, né? Que é ao aumento, né? Pelo aumento do clitóris, você consegue fazer ali como se fosse um micropênis, que possibilita muitas vezes o paciente de urinar em pé, né? Mas isso não possibilita a penetração. A neofaloplastia, né? Que né, você conseguir por retalho, por o enxerto, né, de pele, você conseguir ter um aumento ali, né, colocado uma haste, então é um procedimento muito mais complexo, então só em centros experimentais mesmo, só em centros de referência, com ainda um intuito experimental, tá? Então, na nossa prática, a gente não faz isso no dia a dia, né? E a escrotoplastia, né? Então, é feito também todo um enxerto de pele e depois é colocado uma prótese ali para tomar como se fosse, né, 2 testículos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, faltou uma coisa que eu ia falar, que a gente evita de fazer a dose do antiandrogênico, cassiproterona, por exemplo, que antes de fazer 100 miligramas, que é um efeito colateral que se viu, é o aumento do risco de meningioma. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Então, como mensagens finais, a terapia hormonal é a principal intervenção médica para afirmação de gênero. Ela deve ser iniciada após uma análise criteriosa, como eu falei, né? A avaliação dos exames, análise clínica, estabilidade das comorbidades. Importante manter os valores hormonais em níveis fisiológicos de homens cis e mulheres cis, né? Para cada paciente que a gente queira usar a terapia hormonal. Sempre individualizar a dose e a via de administração conforme o perfil do paciente, levar em consideração também a renda dele, né? Porque isso influencia, inclusive, dele largar o tratamento e começar a fazer uma automedicação, que é tudo que a gente não quer, tá? Conversar sobre o tempo, né, de cada mudança, trabalhar as expectativas, levando em consideração a predisposição genética e os efeitos adversos de curto e longo prazo são minimizados quando a gente faz doses fisiológicas, como eu falei, né? E apesar da gente fazer o rastreio anual com exames de imagem, não há evidências, né, de aumento significativo de câncer relacionados a hormônio dependente, né? Então, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de ovário, e sim, a prevalência maior de neoplasia nessa população, por incrível que pareça, é praticamente a mesma da população geral, que é o câncer de colo e o câncer de pulmão e o câncer brônquio. Bom, meninos, era isso. Agora eu vou abrir para a discussão, para as perguntas. Isabela, se quiser ir me perguntando, fiquem à vontade. Andressa, que aula foi essa? Nossa, assim, nós da diretoria da Liga estamos em êxtase, né? Acertamos em cheio na palestrante. Não tinha como começar a nossa Liga sem abordar um assunto desse, e a sua palestra foi brilhante. Realmente, muito obrigada mesmo. E nós temos algumas dúvidas aqui pelo YouTube, que nós estamos fazendo uma transmissão, e eu vou passar para você. A primeira dúvida foi da Larissa. Ela perguntou: em menores de idade, precisa da autorização de ambos os pais para realizar a cirurgia ou tratamento hormonal? Então, a cirurgia a gente não vai fazer em menor de idade, né? Então, a cirurgia pelo CFM a partir de 18 anos, no SUS a partir de 21 anos. Em relação a iniciar o hormônio, então, a partir de 16 anos, o CFM autoriza você fazer, então, realmente, os pais, né, como ele não tem ainda
a maioridade, né, civil, né, então a gente pede realmente que o responsável legal assine, mas no SUS em si a gente não está fazendo ainda, pelo menos lá no IED a gente ainda está com esse processo a gente até está fazendo, né, eu estou fazendo o protocolo de pesquisa para a gente começar a harmonizar a partir de 16 anos, mas em teoria precisa da assinatura dos pais e do consentimento dos pais, sim. Tá ótimo, respondido. A outra pergunta foi da Ana. Ela perguntou se em eventos esportivos, como as Olimpíadas, Pan-Americano, você sabe dizer se existe alguma norma ou protocolo específico para os atletas transgêneros? Isso aí é um tema polêmico, né? Porque, assim, na verdade, a gente ainda está estudando isso, e isso realmente é complicado, porque em alguns tipos de esporte, realmente, determinado paciente pode se beneficiar, né? Mas tem tudo um acompanhamento, né? A questão de você, no caso da mulher trans, ela já tem que estar em uso já de terapia hormonal, ter a testosterona mais baixa, então mais assim, essa vantagem é que falam mais na mulher trans, né? Só que assim, eles até estavam falando, né, sobre isso essa semana, e muitos justificam. Você, às vezes, é um jogador de vôlei, você é mais alto do que os outros, né? Você tem uma envergadura maior, você tem um braço maior do que o outro. Isso também não é visto como uma discriminação, né? Tipo, a gente vai, então, colocar categorias de acordo com a característica física. Então, eu acho que em determinados tipos de esporte, a mulher trans pode ter vantagens, só que, assim, ainda precisa ser estudado, né, para ver se realmente vão ter critérios mais incisivos, né, em termos de escolher o tipo de esporte e a questão também de tempo de terapia hormonal. Então, é mais ou menos isso aí. Perfeito. A outra dúvida foi da Stephanie. Ela perguntou como que é a questão do tratamento endocrinológico para transgêneros pelo SUS e se ele oferece essas medicações ou somente pelo particular. Boa pergunta. Então, a gente faz, né, no IED, existem centros credenciados pelo Ministério da Saúde, o IED é um deles, né, a gente até está fazendo projetos para a gente conseguir fazer a parte matricial, né, de a gente capacitar outros centros para conseguir hormonizar casos mais simples. Então, a gente faz a terapia hormonal, muitos hormônios a gente já consegue oferecer gratuitamente, por exemplo, falerato estradiol, a gente tem no nosso serviço. A gente está com um projeto de licitação para disponibilizar o 17-beta-estradiol, né, que seria maravilhoso nas nossas mulheres trans. Mas, assim, tudo, né, quando a gente depende de licitação, né, de outros órgãos, né, interessados, que nem sempre estão interessados, né, a gente precisa depender disso. Tem projetos interessantes também que fazem até o uso de testosterona de elongação, né, tem o projeto Praça 11, né, que faz harmonização e acompanhamento dos homens trans. Então, a gente, graças a Deus, a gente ainda tem, consegue acolher bastante esses pacientes e dar a melhor terapia de acordo com a nossa disponibilidade. Tá Respondi? ótimo. Respondeu. E a nossa última dúvida foi do Rafael, e ele perguntou se o controle de acne e da alopecia é feito somente com inibidores da 5-alfa-redutase ou outras classes associadas. Não, então, a alopecia, a gente, como eu falei, né, é um efeito tardio, né, nos homens trans, também ocorre nas mulheres trans, né, então a gente usa como primeira escolha, a gente sempre encaminha para o dermato, né, para início de conversa, a gente sempre encaminha para o dermato. A terapia mais usada é o minoxidil, né, que é usado em spray, né, ou que seria o tópico, né, ou atualmente temos o minoxidil oral, então a gente sempre faz ele como primeira escolha. O antiandrogênico, ele muitas vezes minimiza, né, essa alopecia, mas nem sempre ela é possível, né, acontecer. Deixa eu só botar aqui meu computador aqui para carregar. Pera aí, rapidinho. Com medo de cair aqui.
E o inibidores da 5-alfa-redutase ainda é muito discutível o uso deles, tá? Mas a gente usa a finasterida como uma escolha e os tratamentos adjuvantes, né? No caso, existe a parte, né, de laser, né, pelo dermato, então tem todos os procedimentos estéticos possíveis, mas isso aí na área do SUS assim, infelizmente, não é uma realidade, né? Laser, tudo é muito caro. Então, nos pacientes particulares, a gente tem essa possibilidade quando eles têm condição de arcar, né? Em relação à acne, por exemplo, se o paciente está usando Durateston, né, que é um éster de curtação, a gente pode trocar por um outro tipo de éster, ou trocar por um de alongação, que isso muitas vezes a gente passa a dose, então muitas vezes a gente consegue melhorar essa queixa de acne e também encaminhar para o dermato. Às vezes pode ser necessário usar a isotretinoína, né, como uma possibilidade. Então, é por isso que é importante ter, né, esse cuidado multidisciplinar. Perfeito, Andressa. Respondi, né? Não sei. Respondeu sim. E essas foram as nossas dúvidas, eu acabei de conferir aqui, não temos mais dúvidas. Novamente, muito obrigada, foi incrível a sua palestra. Obrigada. Eu queria falar com a Gisele. Gisele, obrigada pelo o convite. Gisele é uma querida, sempre foi uma das minhas inspirações na faculdade, então aproveitem ela. Ela é um amor de pessoa, além de tudo, então é uma mãe. Aproveitem ela, que é mãe de 3 filhos, né? Então ela já tem esse espírito materno bem aflorado, né, Gisele? A Andressa foi da primeira turma, eu entrei e naquela coisa de ir para uma faculdade nova, que eu estava acostumada com fundão e tal, eu falei, ai meu Deus, como vai ser uma faculdade particular? E eu tenho, assim, a felicidade de conhecê-la logo na primeira turma que eu estava, mas ela já estava de saída. A honra foi minha. Eu ganhei. Ai, gente, eu devia ter separado. Eu guardei a bonequinha que ela me deu, porque eu fiz uma dedicatória, convite para ela, ela me deu uma bonequinha para eu sempre lembrar dela. Você lembra disso? Isso mesmo! Ai, que linda! Tô falando que ela é cartinha. A cartinha eu guardei, viu? Então, assim, tenho o maior amor por vocês, né? Pela faculdade, que é minha outra casa, né? Então, espero que eu tenha ajudado aí. E desculpa ter sido longa, né? Não sei se eu me estendi muito. Eu só ia te pedir um favorzinho para falar um pouquinho da questão da próstata nesses pacientes. Sim. Então, a próstata, a gente pede para dosar o PSA, né, conforme a gente orienta os homens cis, né? Então, conforme a recomendação do Ministério da Saúde, a partir de 42 anos a gente já pede um PSA, né, para acompanhar. Então, a gente sempre quer deixar, né, o PSA abaixo de 1. O risco, né, de câncer de próstata é menor ainda, né? Então, se a gente pensa, né, em uso do estrogênio com o antiandrogênico, a gente está suprimindo a ação da testosterona, que tem uma ação muitas vezes positiva, né, nos receptores para aumentar a formação de uma neoplasia na próstata. Então, em teoria, a gente estaria até mais protegido do que no homem cis. Só que existe algumas teorias, tá, em relação a esse risco. Então, muitos pacientes que foram diagnosticados não sabiam se eles já tinham isso previamente, antes do início da terapia hormonal, ou se existiu uma desdiferenciação do receptor da testosterona e passou a ser mais sensível ao receptor estrogênico e, com isso, levar ao câncer de próstata. Então, não faz parte da nossa rotina, a gente não faz um screening anual, por exemplo, né, de ultrassom de próstata, mas a gente pede o PSA e o ultrassom de próstata a partir de 50 anos. Mais alguma dúvida? Andressa, aprendi muito hoje com você. Muito obrigada, viu? Eu aprendi muito com você qualquer também. coisa, a Liga vai chamar de novo, hein? Fica aí a porta. Podem me chamar que assim que puder, será um prazer contribuir.
Ó, já tivemos a deixa que ela está na parte de endócrino feminino, hein? Não perde essa bocada. Olha só. Menina aqui com a gente. É Beijo. só chamar. Beijo. Tchau, Muito beijo. obrigada. Tchau. Nada. Tchau, tchau. Será um prazer, Andressa. Obrigada. E como não temos mais dúvidas, né, nós vamos dar encerramento ao nosso primeiro dia de simpósio acadêmico. Não fiquem tristes por isso, né? Amanhã tem mais, amanhã tem outras palestras bem legais também, temas bem legais. E também vamos ter o nosso sorteio amanhã. Então, eu aguardo todo mundo amanhã. Obrigada pela presença de todos. E eu gostaria de lembrar que a presença ela vai ficar aberta por 30 minutos ainda. O link está lá na nossa bio do Instagram, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada.